Oração que traz alívio imediato para a insônia e preocupações. Durma em paz. Imagine por um momento. Você se deita à noite, exausto. O corpo pede descanso, mas a mente acelerada não dá trégua. O silêncio da madrugada, em vez de trazer alívio, parece amplificar cada pensamento, cada medo, cada dúvida. É como se cada memória dolorosa se tornasse mais vívida e cada preocupação se ampliasse. Já se pegou olhando fixamente para o teto, com os olhos abertos, desejando desesperadamente cair no sono, mas sendo mantido acordado por uma ansiedade invisível, uma ansiedade cruel? E se eu te dissesse que há uma oração, um modo de falar com Deus que pode trazer alívio imediato, paz verdadeira e descanso profundo, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando? E se eu te dissesse que existe uma chave espiritual, muitas vezes esquecida por nós, crentes, que pode acalmar a alma, silenciar a mente e convidar o Espírito Santo para dentro do seu quarto, exatamente aí onde você está agora? Esta chave, quando usada da maneira certa, tem o poder de transformar madrugadas angustiadas em momentos de profunda comunhão com o céu. Sim, existe uma oração que não apenas alivia o corpo, mas também penetra nas profundezas da sua alma. Uma oração que quebra correntes invisíveis, dissolve angústias silenciosas e interrompe o ciclo cruel de pensamentos que tiram sua paz. Você sabia que há um segredo escondido nas Escrituras? Um mistério de fé e entrega que pode libertar você dessa insônia que parece ter se tornado parte da sua identidade? Hoje vamos falar sobre isso e você vai entender por que sua alma tem gritado por descanso e o que está impedindo o seu sono de vir. Às vezes, a insônia não é apenas um problema físico, ela é também espiritual. Existem preocupações profundas no fundo do seu coração, traumas não resolvidos, fardos que você carrega sozinho e tudo isso se transforma em tormento durante a noite. Mas há esperança. A palavra de Deus traz alívio. Jesus não apenas cura o corpo, ele cura a mente. Ele é o príncipe da paz, aquele que acalma a tempestade e diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Quem sabe você já tentou de tudo: remédios, chás, técnicas de relaxamento, distrações. Mas hoje o Senhor quer mostrar a você uma ferramenta poderosa, a oração que nasce da fé, que brota do fundo do coração e que conecta você diretamente com o trono da graça. Esta oração tem o poder de transformar madrugadas angustiadas em momentos de profunda comunhão com o céu. Sim, existe uma oração que não apenas alivia o corpo, mas também penetra nas profundezas da sua alma. Uma oração que quebra correntes invisíveis, dissolve angústias silenciosas e interrompe o ciclo cruel de pensamentos que tiram sua paz. Você sabia que é um segredo escondido nas Escrituras? Um mistério de fé e entrega que pode libertar você dessa insônia que parece ter se tornado parte da sua identidade? Hoje vamos falar sobre isso. E você vai entender por que sua alma tem gritado por descanso e o que está impedindo o seu sono de vir. Às vezes, a insônia não é apenas um problema físico, ela é também espiritual. Existem preocupações profundas no fundo do seu coração, traumas não resolvidos, fardos que você carrega sozinho e tudo isso se transforma em tormento durante a noite. Mas há esperança. A palavra de Deus traz alívio. Jesus não apenas cura o corpo, ele cura a mente. Ele é o príncipe da paz, aquele que acalma a tempestade e diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Quem sabe você já tentou de tudo? Remédios, chás, técnicas de relaxamento, distrações. Mas hoje, o Senhor quer mostrar a você uma ferramenta poderosa. A oração que nasce da fé, que brota do fundo do coração e que conecta você diretamente com o trono da graça. Esta oração tem o poder de transformar madrugadas angustiadas em momentos de profunda comunhão com o céu. Sim, existe uma oração que não apenas alivia o corpo, mas também penetra nas profundezas da sua alma. Uma oração que quebra correntes invisíveis, dissolve angústias silenciosas e interrompe o ciclo cruel de pensamentos que tiram sua paz. Você sabia que há um segredo escondido nas Escrituras?
Um mistério de fé e entrega que pode libertar você dessa insônia, que parece ter se tornado parte da sua identidade. Hoje vamos falar sobre isso e eu tenho uma promessa para fazer para você. Se você assistir a este vídeo até o final e orar comigo com sinceridade, algo vai mudar em sua vida. Pode ser que os seus problemas não desapareçam de imediato, mas você sentirá algo que há muito tempo não sente: alívio, tranquilidade, o toque da presença de Deus envolvendo você como um cobertor quente numa noite fria. E o mais importante, não se trata de magia, se trata de fé, se trata de saber como acessar a paz que Jesus prometeu. Há muitos que estão ouvindo isso agora e sentindo o coração apertado. Isso não é por acaso. O Espírito Santo está chamando você. Ele quer te ensinar a descansar nele. Por isso, antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Comente aqui embaixo: eu creio na paz que vem do alto. Esse simples ato de escrever é um compromisso espiritual. É como um selo de fé no mundo espiritual. Mostre ao céu que você está aqui, disposto a ouvir, a aprender e crer, porque eu tenho certeza, a sua vida está prestes a mudar. Agora, quero pedir algo a você. Se puder, deixe o seu like neste vídeo agora. Isso pode parecer algo simples, mas quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante. Ele começa a mostrar essa mensagem a outras pessoas que, assim como você, estão aflitas, sem conseguir dormir e sem saber o que fazer. Ao curtir este vídeo, você está sendo um instrumento de Deus para tocar outras vidas. É como um evangelismo silencioso, mas poderoso. Parabéns por isso. Você não tem ideia de como esse pequeno gesto tem valor no reino de Deus. Ao dar o seu like, você está participando de algo maior do que você mesmo. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Este canal tem sido abrigo espiritual para milhares de pessoas que não têm uma igreja por perto ou que precisam de alimento espiritual diariamente. Aqui você não está sozinho. Você é parte de uma família de fé. Antes de começarmos o estudo, comente também: paz em Cristo. Essa é a frase que abre todos os nossos estudos aqui. Um gesto simples, mas cheio de significado. Toda vez que você comenta isso, você está convidando Jesus a entrar na sua casa, na sua mente, no seu coração. E quero te contar um segredo. A penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção que está travada na sua vida há muito tempo. Fique comigo até o final. Nada neste vídeo é por acaso. Você não chegou aqui porque quis. O Senhor te trouxe e Ele vai falar com você. Prepare seu coração, respire fundo, desconecte-se do que está ao redor. Pegue sua Bíblia, se possível. Hoje você vai aprender a orar como nunca orou. Vai aprender a descansar como nunca descansou. Vai sentir o alívio que só o Espírito Santo pode trazer. Vamos começar nosso estudo. Jesus no Getsêmani, o peso das preocupações na alma. Imagine por um momento, Jesus, o Filho de Deus, aquele que acalmava o mar, que curava os enfermos, que multiplicava os pães. Agora, imagine ele ajoelhado, com o rosto em terra, suando gotas de sangue, dizendo: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Que cena é essa? Que peso é esse? Que preocupação é essa que tirou o sono do próprio Cristo no jardim do Getsêmani? Jesus nos revela algo profundo sobre a natureza das angústias humanas. Ele nos mostra que até o Salvador enfrentou noites de agonia, em que a pressão espiritual, emocional e física era tão intensa que o corpo reagia de forma extrema. Ele sabia o que o aguardava: a traição, o abandono, a dor, a cruz. Mas, acima de tudo, ele carregava o peso do pecado da humanidade, o seu, o meu, o nosso. Talvez você esteja enfrentando noites parecidas, em que parece carregar o mundo nas costas, preocupações com o amanhã, medo do que pode acontecer, culpas que ainda te assombram, traumas que ainda gritam no silêncio da noite. É como se sua mente não conseguisse se desligar. O corpo está exausto, mas a alma inquieta, e nesse cenário, o sono vai embora e a madrugada se torna uma prisão. Mas Jesus nos ensinou o que fazer nessas horas: orar. Ele não correu, não fugiu,
Não gritou desesperadamente. Ele se ajoelhou 3 vezes, e em cada uma delas ele nos deu um modelo de oração sincera, intensa, rendida. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que muda tudo. Não aquela que apenas pede, mas a que se entrega. A oração do Getsemane é a oração que traz alívio verdadeiro, porque quando você se entrega ao Pai, quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, mas faça a tua vontade, algo muda dentro de você. O peso começa a sair e a alma encontra abrigo. A noite pode até continuar, mas o desespero perde força. Aqui há um segredo espiritual. A oração sincera alivia o espírito, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. Quantas vezes você já orou por alívio, mas na verdade apenas despejou palavras ansiosas diante de Deus, sem entrega, sem rendição? Jesus vos ensina que o verdadeiro alívio vem quando aceitamos a vontade do Pai, quando abrimos mão do controle. Essa oração é como um bálsamo que toca a alma. Você ainda pode estar enfrentando problemas, mas agora sabe que não está sozinho. Sabe que há um Pai que ouve, que sustenta, que fortalece. E note que Jesus orou até que a paz viesse. Ele não levantou após uma frase rápida. Ele ficou, ele insistiu, ele buscou. Há madrugadas em que a alma precisa ser curada pelo tempo que se passa aos pés do Pai. É interessante que, após aquele momento de intensa oração, Jesus se levanta e diz: Levantai-vos, vamos. Mateus 26, 46. Ele segue em direção à cruz, mas agora em paz. Ele enfrentaria tudo não com desespero, mas com autoridade e submissão. A oração no Getsemane não evitou a dor, mas deu forças para passar por ela. Da mesma forma, há dores em sua vida que talvez não desapareçam de imediato, mas a oração vai te fortalecer para passar por elas sem perder sua fé, sem perder sua sanidade, sem perder sua paz. Você pode estar vivendo hoje o seu próprio Getsemane, uma madrugada de decisões, de batalhas internas, de choros solitários. Mas o mesmo Jesus que venceu naquele jardim está com você aí, agora. Ele entende o que você sente. Ele sabe o que é não conseguir dormir por causa do peso da alma, e ele está pronto para caminhar com você. Ore como Jesus orou, chore como ele chorou, renda-se como ele se rendeu, e você verá que a paz não virá do fim do problema, mas da presença do Pai. Feche os olhos por um instante e imagine Jesus ajoelhado naquele jardim, em agonia. Agora veja ele olhando para você e dizendo: Eu já estive aí onde você está, e venci. Você também vai vencer. Vamos seguir juntos nessa jornada. Há muito ainda para ser revelado. No próximo tópico, você vai descobrir o poder do salmo que embala a alma e convida o sono a voltar. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Há uma força espiritual escondida neste versículo. Uma força que transcende as palavras, atravessa o tempo e ecoa diretamente no coração de quem sofre com noites inquietas. Essas palavras escritas por Davi não foram produzidas em um momento de calmaria. Não foram escritas em meio ao caos, à perseguição, ao medo. Ainda assim, ele escreveu com convicção: logo adormeço. Quantos de nós podemos dizer isso hoje? Você já tentou dormir, mas algo dentro de você parecia não permitir. Como se um ruído interno te mantivesse desperto, mesmo no silêncio absoluto da noite. O Salmo 4:8 não é apenas uma promessa, é um mapa espiritual para encontrar descanso, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Davi era um homem que conhecia a dor, o medo, a angústia e a ansiedade. Ele foi perseguido, traído, rejeitado. Já se escondeu em cavernas, passou frio, fome e viveu noites em que a sua própria vida estava em risco. E mesmo assim, em meio a tudo isso, ele escreveu: Em paz me deito. Como isso é possível? A chave está no final do versículo: Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi não encontrava segurança nas circunstâncias,
A paz dele não vinha do ambiente, do conforto ou da ausência de problemas. Ela vinha de quem estava com ele. E aqui está o primeiro grande segredo para vencer a insônia espiritual. Não é o travesseiro que traz descanso, é a presença do Senhor. Você pode estar deitado na cama mais confortável do mundo, mas se a alma estiver em guerra, o sono não virá. Por outro lado, você pode estar em meio à adversidade e ainda assim dormir profundamente, se estiver envolvido pela paz que vem de Deus. Esse salmo é uma oração, uma declaração, um lembrete para a sua alma. Eu posso dormir, porque não sou eu quem cuida de tudo. É o Senhor quem me guarda. Talvez você precise fazer essa oração hoje com fé. Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Diga isso como quem está entregando as chaves da mente ao Espírito Santo, como quem desocupa o trono do próprio coração e deixa Jesus reinar. Há outro detalhe poderoso neste versículo, é a palavra logo. Logo adormeço. Essa expressão revela confiança imediata. Não há hesitação. Davi não está dizendo, espero que consiga dormir. Ele declara com fé, logo adormeço. Isso é fé. Talvez você tenha se acostumado com a ideia de que suas noites serão sempre assim, longas, dolorosas, vazias, mas Deus quer mudar isso hoje. Ele quer te dar a mesma fé que havia em Davi, para que você deite e diga com ousadia, hoje eu durmo em paz, porque não estou sozinho, porque quem me guarda é o Senhor. E sabe o que é mais bonito? É que essa oração transforma o ambiente. Quando você professa a paz, ela começa a preencher o lugar. Quando você ora com fé, os pensamentos se alinham, a mente silencia, o coração desacelera e o Espírito Santo entra em cena. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Comente aqui, Senhor, em Ti encontro minha paz noturna. Esse simples ato, esse gesto de fé, é uma forma de profetizar sobre sua própria vida. Ao escrever, você está dizendo, eu creio, eu me posiciono, eu recebo essa paz. Aproveite também para deixar seu like, porque essa mensagem precisa chegar a mais pessoas que estão acordadas agora, desesperadas por alívio. Você pode ser um instrumento de Deus para que esse salmo chegue até elas. Davi não escreveu esse salmo apenas para si mesmo. Ele o escreveu para que séculos depois você pudesse lê-lo e encontrar nele a mesma paz. Isso não é coincidência, é propósito. E lembre-se, a oração não é apenas para pedir, é para declarar. Declare isso. Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Diga isso com fé. Esta noite, antes de dormir, escreva, repita, ore em voz alta se puder e perceba a diferença. No próximo tópico, vamos falar sobre um momento em que Pedro, no meio da noite, olhou para Jesus e, mesmo em meio a uma tempestade, conseguiu caminhar sobre as águas até que o medo o afundou. Há algo nessa história que vai te mostrar como a ansiedade destrói o descanso e como a fé te faz flutuar acima dela. A fé que aquieta a mente. Pedro andando sobre as águas. Imagina a cena. É madrugada, o mar está agitado, o vento sopra com força, os discípulos estão no barco, cansados, com medo, em plena escuridão. De repente alguém vem andando sobre as águas. Não é um espírito, não é uma ilusão, é Jesus. Pedro, impetuoso e cheio de fé, faz um pedido ousado. Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 28. E Jesus responde, venha. Por alguns instantes, Pedro vence o impossível. Ele caminha sobre as águas. A fé está no comando. A mente está focada em Jesus. O medo silenciado. A tempestade continua, mas ela não tem mais poder, até que Pedro tira os olhos de Jesus. Quando ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, no barulho, no caos, a ansiedade entra. O medo assume. A dúvida paralisa. E então ele começa a afundar. Querido ouvinte, essa é uma metáfora viva daquilo que acontece dentro de você, especialmente durante a noite. Durante o dia até você consegue manter o foco,
trabalha, fala com pessoas, se distrai. Mas à noite, quando tudo silencia, a tempestade da mente começa a se tornar mais audível. As ondas dos pensamentos crescem, o vento da preocupação se intensifica. E se os seus olhos não estiverem fixos em Jesus, você começa a afundar em ansiedade, insônia e desespero. Pedro só começou a afundar quando tirou o foco de Jesus. E é exatamente isso que acontece com você nas madrugadas turbulentas. Seu olhar se volta para o problema, para o medo, para as possibilidades negativas, e a sua fé começa a vacilar. Mas veja o que Jesus faz. Ela estende a mão. Ele não repreende Pedro por ousar. Ele o salva e depois pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa pergunta ecoa até hoje. Por que você duvida? Por que acredita mais na força da tempestade do que no poder de Jesus? Esta história nos ensina uma verdade profunda. A fé é o remédio para a mente inquieta. A fé não muda a tempestade de imediato, mas muda a sua postura diante dela. Pedro só conseguiu caminhar sobre o caos quando estava completamente conectado com o olhar de Jesus. A mente dele estava alinhada com a presença do Salvador. Agora, pense comigo. Se a fé fez Pedro caminhar sobre um mar furioso, o que ela pode fazer com seus pensamentos acelerados durante a madrugada? A fé tem o poder de silenciar vozes internas que gritam inseguranças, lembranças e medos. A fé desliga o eco do passado e a ansiedade pelo futuro e foca você no agora com Cristo. Talvez você tenha tentado vencer suas noites com lógica, com esforço, com distrações. Mas Pedro não venceu a tempestade com estratégias. Ele venceu com um olhar fixo em Jesus. É isso que você precisa. Parar de alimentar a tempestade com a sua atenção e começar a alimentar a sua fé com a presença de Cristo. Sua mente precisa de descanso, mas só encontrará esse descanso quando for convencida de que não está no controle e que não precisa estar. Jesus está. Se você está ouvindo isso agora, saiba que o Espírito Santo está chamando sua atenção. Você não precisa vencer essa noite sozinho. Estenda sua mão pela fé. Jesus está aqui. Ele está mais perto do que você imagina. E Ele não vai deixar você afundar. No próximo tópico, vamos falar sobre duas irmãs que representam dois caminhos para lidar com a ansiedade: Marta e Maria. Uma corre sem parar, tentando resolver tudo. A outra senta aos pés de Jesus e encontra paz. Qual delas você tem sido? A ansiedade de Marta versus a devoção de Maria. Duas mulheres, duas irmãs, duas atitudes diante da presença de Jesus. Marta, agitada, ansiosa, ocupada com muitos afazeres. Maria, sentada, serena, ouvindo as palavras do Mestre. Ambas amavam Jesus, ambas o acolheram em sua casa, mas apenas uma foi elogiada por ele. Em Lucas 10, 38 a 42, encontramos essa cena poderosa e profundamente simbólica. Marta, dedicada, estava servindo, corria de um lado para o outro, tentando fazer tudo dar certo. Mas em sua busca por fazer tudo, ela perdeu o essencial: estar com Jesus. Então ela se irrita, questiona, reclama: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. Essa fala de Marta é um espelho para muitos de nós. É o retrato da alma inquieta, do coração que vive carregando mais do que deve. A mente que não se desliga, o corpo que repousa, mas a alma não. Jesus está dizendo com doçura, mas com firmeza: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui está uma das declarações mais profundas de Jesus sobre a ansiedade. A alma ansiosa é como Marta. Vive preocupada com muitas coisas. E o curioso é que muitas vezes essas coisas são boas. Marta não estava pecando, ela estava servindo. O problema não era o que ela fazia, mas o que ela deixava de fazer, o que ela negligenciava. O momento presente com o Senhor. Maria entendeu que Marta não via. A paz não vem da produtividade, mas da presença.
Maria não estava inerte, ela estava rendida. Não estava desperdiçando o tempo, estava investindo o tempo aos pés de Jesus. Quantas vezes sua insônia é consequência direta do excesso de Marta? Pensamentos que não param, responsabilidades que você não consegue largar nem quando deita a cabeça no travesseiro. Você se sente culpado por não resolver tudo. Acha que descansar é desperdício. Mas Jesus está dizendo, uma só coisa é necessária. Essa uma coisa é sentar-se aos pés dele. É confiar, é ouvir, é parar. Maria não ignorava as responsabilidades. Ela apenas sabia a ordem das prioridades. Primeiro Jesus, depois o resto. E quando essa ordem se inverte, o resultado é sempre o mesmo. Ansiedade, sobrecarga, noites mal dormidas. Você precisa ouvir isso com atenção. A paz não está em fazer mais, mas em confiar mais. Você pode estar gastando energia demais, tentando manter tudo sob controle, mas Jesus está te convidando a fazer como Maria, parar tudo, sentar-se, ouvir e descansar na presença dele. É um convite para trocar o ativismo espiritual por devoção sincera, para entender que o Senhor não quer que você apenas o sirva, Ele quer que você esteja com Ele. Agora eu te pergunto, quem você tem sido durante suas noites? Marta, correndo por dentro, agitada, tentando manter tudo funcionando na sua cabeça? Ou Maria, que para tudo e se permite apenas estar com Jesus? Muitas vezes sua insônia é Marta em ação, mas sua cura está em Maria. Hoje, o Espírito Santo te convida a escolher a boa parte, sentar-se espiritualmente, entregar as armas, deixar o controle e confiar que o Senhor está cuidando de tudo até enquanto você dorme. E sabe o que é mais lindo? Jesus disse que essa escolha, a escolha de Maria, não lhe será tirada. Há bênçãos que vêm quando paramos para ouvir, a paz que não pode ser arrancada de quem escolhe priorizar a presença. Por isso comente agora, eu escolho a boa parte. Essa declaração é uma resposta ao chamado de Jesus, é um sinal de que você entendeu que não adianta carregar o mundo nas costas se o coração estiver longe dele. E por favor, se esta palavra tocou o seu coração, deixe seu like. Quando você faz isso, está ajudando a palavra de Jesus a alcançar outras Martas cansadas e ansiosas que precisam aprender a ser como Maria. Seja um instrumento de transformação na vida de alguém. No próximo tópico, vamos entrar em um dos textos mais poderosos sobre o combate à ansiedade, Filipenses 4, de 6 a 7. Você vai entender por que a paz de Deus excede todo o entendimento e pode guardar sua mente e seu coração mesmo nas piores noites. Filipenses 4, de 6 a 7. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esses dois versículos são como um antídoto espiritual contra a ansiedade e a insônia. Paulo escreve essas palavras não de um lugar confortável ou despreocupado, mas de uma prisão. Isso mesmo, encarcerado, sem saber se viveria ou morreria, ele fala de paz. Uma paz que não apenas conforta, mas que excede o entendimento. Essa paz não faz sentido para o mundo, porque o mundo acredita que a paz vem de fora para dentro, quando tudo está bem, quando os problemas acabam, quando a conta está cheia, quando o diagnóstico é favorável. Mas a paz de Deus age de forma oposta, ela vem de dentro para fora, independente das circunstâncias. É uma paz espiritual que não se explica, apenas se vive. E o caminho até essa paz está bem claro no versículo. Oração, súplica e gratidão. Vamos analisar isso com atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa frase não é uma sugestão, é um comando. Paulo está dizendo que a ansiedade não deve dominar seu coração em nenhuma área. Mas você pode se perguntar, como não ficar ansioso se há contas, doenças, problemas, incertezas? A resposta está na sequência. Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. A oração é a via de escape da alma aflita.
Quando você ora, tira a ansiedade do centro e coloca Jesus no lugar, pela oração e súplica, com ações de graças. Aqui está um segredo profundo. Misture seu clamor com gratidão. Enquanto ora, lembre-se do que Deus já fez. Enquanto suplica, agradeça por Ele já estar agindo. A gratidão gera fé. Ela traz à memória os feitos do Senhor e fortalece o coração. E o resultado? Aqui está a promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela não depende de explicação, de lógica, de solução humana. Ela simplesmente invade a alma. E o que ela faz? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Veja bem, Paulo fala do coração e da mente, os dois lugares onde a insônia habita. A mente que não desliga, o coração que aperta. A paz de Deus não é apenas um consolo, ela é uma proteção. Você já parou para pensar nisso? A paz de Deus guarda como um sentinela espiritual que vigia os portões do seu ser enquanto você dorme. A paz de Deus monta a guarda, e isso acontece em Cristo Jesus. Ou seja, em relacionamento, em fé, em entrega. Agora eu te pergunto, você tem tentado encontrar paz no controle, nas respostas, nas soluções? Ou tem se rendido à paz que vem pela oração sincera? Essa paz está disponível. Não é apenas para os super espirituais, para pastores ou líderes, é para todos, que oram, suplicam e agradecem. É para você, hoje, agora. O Espírito Santo está operando agora. Talvez você esteja sentindo um calor no peito ou uma paz suave começando a descer sobre você. Não ignore isso. É o toque do Senhor. Ele está dizendo, entregue, confie, descanse. No próximo tópico, vamos olhar para um momento marcante. Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Você vai descobrir como descansar, mesmo quando tudo ao redor parece estar desabando. O sono de Jesus no barco. Como descansar no meio da tempestade? Jesus está no barco, os discípulos também. O mar, inicialmente calmo, de repente se transforma em uma tempestade furiosa. As ondas se levantam com violência, o vento uiva, o barco balança com força. Homens experientes no mar, como Pedro, se desesperam, correm de um lado para o outro, gritam, lutam contra as forças das águas. E Jesus está dormindo. Sim, dormindo em paz, tranquilo sobre um travesseiro. Essa cena, registrada em Marcos 4, 35 a 41, é uma das mais misteriosas e poderosas do Novo Testamento, porque ela revela algo profundamente espiritual. A verdadeira paz não é ausência de tempestade, é presença de fé. Quantos de nós, diante das ondas da vida, ficamos como os discípulos, agitados, desesperados, aflitos? E como eles fazemos a mesma pergunta, Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Jesus, ao ser despertado, se levanta e com uma voz firme diz ao vento, acalma-te, vento, aquieta-te, mar, e houve grande bonança. Depois ele se volta aos discípulos e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ainda ecoa para você hoje. Por que mesmo com Jesus no barco da sua vida, você teme tanto a tempestade? A verdade é que muitas vezes temos Jesus presente, mas não confiamos plenamente. Sabemos que Ele está conosco, mas agimos como se estivéssemos sozinhos, e isso gera ansiedade, medo, insônia. O sono de Jesus no barco é mais do que um detalhe da história. É um ensinamento profundo sobre confiança. Jesus sabia que o Pai estava no controle. Ele sabia que a sua missão não terminaria afogada. Ele tinha paz porque sua fé era firme. Agora pense comigo. Se o seu Salvador, o Senhor do Universo, está no seu barco, por que temer?
Você pode estar vivendo uma tempestade agora, financeira, emocional, familiar, espiritual. Mas se Jesus está com você, a paz é possível. Ele já acalmou tempestades físicas, ele também acalma as tempestades da alma. Você pode estar lutando contra pensamentos que te tiram o sono, contra diagnósticos que abalam sua fé, contra dúvidas que parecem maiores do que suas orações. Mas hoje, Jesus está te lembrando: eu estou no barco. Mesmo que você pense que ele esteja em silêncio, ele está presente. E quando ele fala, até o mar obedece. Muitas vezes, o seu clamor por alívio precisa ser transformado em um descanso de confiança. Há momentos em que orar é dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. E então deitar-se e dormir, mesmo que os ventos ainda estejam soprando. O sono de Jesus nos ensina que podemos sim dormir no meio da tempestade, se o nosso descanso estiver baseado na certeza de que Ele está no controle. Você não precisa esperar o mar se acalmar para descansar. Você precisa apenas confiar que Ele está com você no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Por isso, comente agora: meu barco não afunda porque Jesus está comigo. Essa declaração é um grito de fé, um lembrete ao seu coração. Uma palavra contra toda ansiedade que tenta te dominar nas madrugadas escuras. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você está ajudando essa mensagem a chegar a outras pessoas que estão enfrentando tempestades internas e externas. Ao curtir, você ajuda esse barco de fé a alcançar outros navegantes aflitos. E lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele pode estar em silêncio, mas ele não está ausente. Ele pode estar dormindo, mas não está indiferente. Ele sabe a hora certa de se levantar e ordenar paz. No próximo tópico, vamos explorar uma verdade libertadora: o poder da entrega, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Quantas vezes você já tentou suportar tudo sozinho? Quantas madrugadas passou carregando fardos invisíveis? Pensamentos que se acumulam, responsabilidades que esmagam, culpas que corroem, medos que paralisam. Você tenta ser forte, tenta ignorar, tenta ocupar a mente, mas a ansiedade vai se instalando silenciosa, persistente e sufocante. Esse versículo é uma ordem e uma promessa. Ele não diz entregue parte, nem quando der, ou nem compartilhe. Ele usa uma expressão forte: lançando. No original grego, a palavra usada é epigripsantes, que significa jogar com força, lançar com intenção, despejar sem medo. A imagem aqui é clara. O peso não foi feito para você carregar. É como uma mochila cheia de pedras que você tenta levar nas costas, enquanto Jesus caminha ao seu lado com os braços estendidos esperando que você entregue. Mas você insiste em segurar. Por quê? Porque o ser humano tem dificuldade de confiar plenamente. Queremos soluções rápidas, controle total, respostas visíveis. Mas a entrega exige o oposto: fé, rendição, humildade. Pedro, o autor desse versículo, sabia bem o que era carregar a ansiedade. Ele já havia afundado por duvidar, já havia negado Jesus 3 vezes, já havia chorado amargamente. Mas agora, anos depois, ele entende: o caminho da paz é a entrega total. Veja a promessa embutida no texto: porque ele tem cuidado de vós. Essa frase é profunda. Você não está largando suas ansiedades no vazio. Você está confiando a alguém que cuida. Jesus não é indiferente à sua dor. Ele não está alheio ao seu sofrimento noturno. Ele se importa, ele vê, ele acolhe. Mas para experimentar esse cuidado, você precisa fazer sua parte. Lançar. Isso significa orar com verdade. Não é repetir frases decoradas, é abrir o coração, expor o que dói e dizer com sinceridade: Senhor, eu não aguento mais. Está aqui, eu entrego.
É durante esse ato de entrega que algo poderoso acontece. A ansiedade começa a perder espaço porque ela se alimenta do controle. Quando você solta, ela enfraquece. Quando você entrega, a paz entra. Você pode fazer isso agora mesmo, onde você está. Feche os olhos depois deste vídeo e diga: Jesus, eu jogo sobre ti tudo que está me sufocando. Meus medos, minhas contas, minhas dúvidas, minha saúde, minha solidão, minhas culpas. Eu entrego porque tu cuidas de mim. É um ato simples, mas profundamente espiritual. É como se você tirasse as pedras da mochila e colocasse aos pés da cruz. Você não precisa mais segurar tudo. Jesus está pronto para segurar por você. A pergunta é: você está pronto para soltar? No próximo tópico, vamos entrar na caverna com Elias, um profeta exausto, desejando a morte, sem forças para continuar. E lá, no fundo do desespero, Deus o encontra e o restaura. Você vai descobrir que até os mais fortes quebram, mas Deus nunca os abandona. Elias na caverna, quando o cansaço espiritual gera insônia. Elias era o homem de Deus, profeta poderoso, líder de grandes milagres. Através de sua oração, o céu fechou e depois se abriu. Ele desafiou reis, enfrentou profetas de Baal, fez fogo cair do céu. Mas em 1 Reis 19, depois de uma grande vitória espiritual, Elias cai. Ele foge, corre para o deserto, se isola, entra em uma caverna e lá, no silêncio escuro do medo e da exaustão, ele diz algo devastador: basta, tira, Senhor, a minha vida. Elias, o mesmo homem que enfrentou centenas de falsos profetas sozinho, agora está quebrado, ansioso, deprimido, desejando desaparecer. O que aconteceu? Depois da vitória no Monte Carmelo veio a ameaça de Jezabel e com ela um peso emocional tão grande que Elias entra num colapso espiritual. Seu corpo está exausto, sua mente saturada, sua alma esgotada. Você consegue se ver nesse cenário? Quantas vezes, mesmo após dias de vitórias, você cai em noites de desespero? A alma inquieta, pensamentos em turbilhão, o coração apertado, o corpo deita, mas a mente permanece acordada, lembrando, remoendo, temendo. Elias estava assim, e ele faz o que muitos fazem, se isola. Mas aqui está a beleza dessa história. Deus vai atrás dele. Deus não repreende. Deus o alimenta, o fortalece e depois fala com ele na caverna. Mas preste atenção. Deus não fala no fogo, nem no terremoto, nem num vento forte. Ele fala numa voz mansa e suave. Isso nos ensina algo profundo. A restauração não vem sempre em explosões espirituais, mas no sussurro da presença de Deus. É no silêncio da noite que, se ouvimos com atenção, podemos escutar essa voz suave dizendo: você não está só. Ainda há propósito. Levanta-te, come e caminha. Elias dormiu debaixo de uma árvore, mas não era um sono de paz. Era um sono de um homem cansado da vida. Quantas vezes você deita não para descansar, mas para fugir? Feche os olhos não por paz, mas por exaustão. Mas Deus quer transformar o seu sono de fuga em sono de renovo. Veja o que o anjo diz a Elias: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa frase é um chamado à restauração. Deus estava dizendo: eu não terminei com você ainda. Há mais pela frente. Da mesma forma, o Senhor hoje te encontra na sua caverna, seja ela seu quarto escuro, sua mente confusa, sua alma sobrecarregada, e diz: eu estou aqui, levanta-te, ainda não acabou. Elias pensava estar sozinho, mas Deus revela que havia 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Isso é importante. A ansiedade e a insônia distorcem a realidade. Elas te fazem crer que você está só, que tudo está perdido, que não há saída. Mas Deus vê mais, Deus sabe mais, Deus cuida, mesmo quando você se esconde. Hoje Ele quer tirar você da caverna. Ele quer alimentar sua alma, fortalecer seu espírito, renovar suas forças. Mas para isso, você precisa ouvir a voz mansa. Precisamos parar, respirar, silenciar os barulhos da mente, ouvir com o coração. Então, fazer como Elias, sair da caverna. Agora comente com fé: Senhor, fala comigo na caverna. Esse comentário é um clamor por encontro, um pedido de socorro, um chamado sincero à presença do Deus que cura. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você pode ser um instrumento de Deus para que essa palavra chegue a alguém que está à beira do colapso. Ana estava angustiada.
profundamente aflita. Era alvo de zombaria, incompreendida até pelo sacerdote. Estéril diante de uma sociedade que media o valor de uma mulher pela sua capacidade de gerar filhos. Mas mesmo assim, ela se levantou, entrou no templo e orou. Seu coração estava tão cheio de dor que sua boca se movia, mas nenhuma palavra saía. Ela chorava, seu corpo tremia, sua alma sangrava. E foi ali, naquele momento de total vulnerabilidade, que Deus ouviu a oração de Ana. Não foi moldada com palavras bonitas, nem com estrutura religiosa. Foi um grito silencioso da alma. Talvez você esteja exatamente assim, cansado demais para orar, angustiado demais para formar frases. Você se deita, mas não dorme. Olha para o teto, mas a mente está em outro lugar. O coração pulsa forte, mas não de amor. Ele pulsa de medo, de ansiedade, de tristeza. E tudo o que você consegue fazer é chorar, suspirar, ficar em silêncio. Mas ouça isso com atenção. Deus ouve até o silêncio do seu coração. Ele ouviu Ana. Ele entende orações que não têm palavras. Ele interpreta suspiros, decifra lágrimas e responde angústias. Quando Eli viu Ana, ele achou que ela estava embriagada. Quantas vezes o mundo não entende sua dor, julga suas lágrimas, rotula seus silêncios, menospreza seus momentos de colapso interior. Mas o céu vê diferente. O céu escuta o que ninguém mais escuta. A oração de Ana foi ouvida no trono de Deus, e mais, foi atendida. Ela não apenas recebeu o filho que tanto desejava, mas ela recebeu paz. A Bíblia diz que, depois de orar, seu semblante já não era triste. Note isso. Antes de receber a resposta, Ana já recebeu a paz. Porque o verdadeiro poder da oração não está apenas na resposta, mas no alívio imediato que ela traz à alma. Você pode experimentar isso hoje. Não precisa saber o que dizer, basta dizer: Senhor, aqui está a minha dor. E então ficar em silêncio, deixar que o Espírito Santo interceda por você, como está escrito em Romanos 8:26. Com gemidos inexprimíveis. Seu quarto pode se tornar o templo, seu travesseiro o altar, sua oração, ainda que sem som, será ouvida no céu. Talvez você esteja chorando agora, talvez já tenha chorado noites seguidas, talvez ache que Deus te esqueceu, mas Ele não esqueceu. Ele viu você levantar mesmo cansado, viu quando você tentou orar e não conseguiu, viu seu esforço para não desistir, e agora Ele está aqui, te ouvindo. Por isso, escreva nos comentários com fé: Senhor, ouve até o silêncio do meu coração. Esse comentário é uma oração. É um sinal de que, mesmo sem forças, você ainda crê. E o céu se move por causa disso. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você está ajudando a espalhar essa mensagem para outros que, como Ana, estão se sentindo sozinhos, incompreendidos, sem palavras. Você está participando de um mover espiritual que alcança corações em silêncio. No próximo tópico, vamos falar sobre o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vai entender que, até quando você não sabe orar, o céu ora por você. O Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já esteve tão quebrado, tão esgotado, tão tomado por dor ou ansiedade que não conseguiu orar? Já se ajoelhou diante de Deus e ficou em silêncio, porque até pensar doía, e a mente parecia um redemoinho confuso demais para formar uma oração coerente? Se você já viveu isso, e talvez esteja vivendo agora, então Romanos 8:26 é para você. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das declarações mais comoventes e libertadoras da Palavra de Deus.
Ela nos mostra que o céu entende até o que você não consegue dizer. Quantas vezes você se cobra por não conseguir orar direito, por não conseguir manter o foco, por não conseguir se expressar como gostaria diante do Senhor? Mas o apóstolo Paulo revela aqui que até isso já foi previsto por Deus. Ele sabia que haveria dias assim, noites assim, madrugadas assim. Por isso, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito não apenas nos conforta, ele ora por nós. Ele intercede com gemidos, não com palavras humanas, mas com gemidos profundos, sons da eternidade. Ele leva até o trono de Deus as dores que você não conseguiu colocar em palavras. É como se o Espírito tomasse sua dor, sua insônia, sua agitação mental, sua ansiedade, seu medo, e dissesse ao Pai: este filho teu não consegue falar agora, mas eu falo por ele. Você não está sozinho no silêncio da madrugada. Mesmo quando não consegue abrir a boca, o céu está em movimento por sua causa. A intercessão do Espírito é a ponte entre a sua fraqueza e o socorro do alto. É o fôlego de Deus sustentando você quando suas forças se acabam. Veja como Deus é maravilhoso. Ele não exige que você sempre saiba orar. Ele não te afasta por estar emocionalmente fraco. Pelo contrário, é na sua fraqueza que ele mais se manifesta. Nos ajuda em nossa fraqueza, diz o texto. O Espírito não te julga, ele te ajuda, ele te levanta, ele traduz o que há de mais íntimo no seu coração. E sabe o que acontece quando o Espírito intercede por você? No versículo seguinte, Romanos 8:27, lemos: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito não apenas intercede, ele intercede segundo o que Deus quer fazer na sua vida. Ele alinha a sua dor ao propósito, sua aflição à vontade soberana do Pai. Isso muda tudo, porque às vezes você não sabe nem o que pedir. Pede o que acha que precisa, mas Deus sabe o que é melhor. E o Espírito intercede com perfeição. Hoje talvez você esteja em silêncio, mas se o seu coração ainda deseja estar perto de Deus, então o Espírito está aí com você, intercedendo com gemidos que você nem ouve, mas que o céu entende perfeitamente. E essa intercessão gera descanso. Você pode deitar hoje sabendo que alguém está orando por você. Mesmo sem palavras, mesmo em lágrimas, o céu se move por sua causa. No próximo tópico, vamos entrar em um dos salmos mais poderosos para quem busca descanso, o Salmo 91. Você vai entender por que ele é chamado de o abrigo do Altíssimo e como você pode descansar à sombra dele, mesmo em noites turbulentas. Salmo 91, o lugar secreto onde a alma repousa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Existem textos na Bíblia que funcionam como abrigo, palavras que não apenas ensinam, mas acolhem. O Salmo 91 é um desses lugares. Ele é como uma fortaleza escrita, um refúgio feito de versos, um lugar secreto onde corações aflitos se escondem e encontram descanso. Quantas vezes você se deitou com o corpo cansado, mas com a alma em guerra? A cabeça rodando de pensamentos, o peito apertado, o sono fugindo como se fosse proibido descansar. Nessas horas, o que a alma precisa não é de distração, é de abrigo. E o Salmo 91 é isso, abrigo para a alma cansada. Ele não é apenas poesia, é armadura. Não é só consolo, é proteção real, espiritual, divina. O salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, não é alguém que apenas visita Deus, é alguém que habita, que escolheu fazer de Deus sua morada, seu refúgio e esconderijo constante. Esse esconderijo não é um espaço físico, é espiritual, é a intimidade com o Senhor. É quando você entra na oração como quem entra em um quarto secreto,
fecha a boca da mente e se abriga na sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Veja, o descanso é resultado da sombra, e só há sombra para quem está perto. Você não consegue se proteger do sol na sombra de uma árvore distante. Você precisa estar colado nela. Da mesma forma, a alma só encontra descanso na proximidade com Deus. Quando você habita nesse lugar secreto, em oração, em fé, em adoração, o medo perde voz, a ansiedade enfraquece, a insônia recua, porque agora você está sobre uma sombra que o mundo não conhece. Ao longo do Salmo 91, Deus promete livramento, proteção, resposta, honra e longos dias de paz. Mas tudo começa com esta decisão: habitar no esconderijo. E você pode fazer isso todas as noites antes de dormir. Abra sua Bíblia. Leia esse salmo em voz alta. Não como um ritual, mas como um ato de fé. Ore cada versículo. Declare: Senhor, eu me escondo em Ti. Se 1000 caírem ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa oração transforma o ambiente espiritual da sua casa. Você não está sozinho. Anjos são enviados, como diz o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A presença de Deus acalma até o ambiente físico. Você pode sentir o ar mudar, pode sentir um alívio inexplicável, porque o mundo espiritual responde quando você declara a palavra. O Salmo 91 é uma arma contra a ansiedade noturna, um escudo contra os ataques invisíveis. É o lembrete de que a sombra do Altíssimo é maior do que qualquer sombra de medo. Hoje, antes de dormir, leia esse salmo, ore com fé e, ao deitar, diga com convicção: eu estou à sombra do Onipotente, eu descansarei. Agora, escreva nos comentários com fé: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Esse comentário é mais do que uma frase, é um posicionamento. É como cravar uma bandeira no território da fé. Você está dizendo ao mundo visível e invisível: meu descanso vem de Deus, meu abrigo é espiritual. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. O Salmo 91 precisa ser ouvido por todos que estão sofrendo em silêncio. Sua curtida ajuda essa palavra a alcançar quem mais precisa de proteção, abrigo e paz. No próximo tópico, vamos explorar uma promessa pouco falada, mas profundamente libertadora: o descanso prometido em Hebreus 4. Você vai entender que há um descanso reservado aos filhos de Deus e que ele está disponível para você hoje. A promessa do descanso em Hebreus 4. Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, versículo 9. Há um tipo de cansaço que nem o sono mais profundo consegue curar. É o cansaço da alma. Aquele que vem de anos de luta, dores acumuladas, orações sem resposta, perdas silenciosas. É um desgaste que não aparece no corpo, mas se esconde nos cantos da mente, nas madrugadas sem paz, nos suspiros abafados. E é para essas pessoas, cansadas por dentro, que a palavra traz uma promessa surpreendente. Resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso não é apenas o descanso do céu após esta vida. É algo que começa aqui, no coração, ainda nesta terra. Hebreus 4 fala de um descanso que já está disponível, mas que precisa ser acessado pela fé. O contexto é uma comparação com o povo de Israel que peregrinou no deserto. Eles tinham uma promessa, a terra do descanso, mas muitos não entraram nela, não por falta de convite, mas por incredulidade. Eles ouviram, mas não creram. Conheciam a promessa, mas não confiaram. Quantas vezes isso acontece conosco? Sabemos que Jesus é a paz, lemos que Ele acalma a tempestade, repetimos que Ele cuida de nós, mas quando a noite chega, o travesseiro se torna o campo de batalha da mente, porque no fundo não estamos confiando de verdade. O autor de Hebreus deixa claro: o descanso é para os que creem. É preciso misturar a palavra com fé, ou seja, não basta ouvir, é preciso receber como verdade, abraçar, confiar, entrar nesse lugar de repouso como quem cruza uma porta. Esse descanso é um estado espiritual. É quando você para de lutar com suas próprias mãos e diz: Senhor, eu me rendo.
Eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu descanso em ti. E esse descanso é mais do que a ausência de problemas, é a presença de paz. É um tipo de alívio que vem quando você se deita sabendo que não é mais você quem está no controle, mas Ele. É quando a mente desacelera, o coração aquieta e o corpo finalmente descansa. A insônia, muitas vezes, é sintoma de uma alma que ainda não entrou nesse repouso. É como se o corpo quisesse parar, mas a alma ainda estivesse lutando, correndo, resistindo. Mas o Espírito Santo está te convidando hoje. Entre no meu descanso. E como fazer isso? A Bíblia responde: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Hebreus 4,16. Você entra no descanso pela fé, pela oração, pela confiança de que Deus é bom, é fiel e está no controle, mesmo quando tudo parece contrário. Esse descanso não depende do que acontece ao redor, depende de quem está reinando dentro de você. Se Jesus está entronizado no seu coração, a paz é inevitável. Hoje, você pode escolher entrar nesse repouso. Sim, a ansiedade pode bater, os problemas ainda existirão, mas a sua alma pode permanecer firme, tranquila, segura. No próximo tópico, vamos mergulhar nas palavras do próprio Jesus. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você vai entender o que significa trocar o fardo pesado pelo fardo leve de Cristo e como isso pode mudar suas noites para sempre. O fardo leve de Jesus, trocando peso por alívio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há momentos em que o peso da vida parece insuportável. E não estamos falando apenas de responsabilidades ou desafios externos. Estamos falando do peso interior, o fardo que se acumula no silêncio da alma. Peso de escolhas erradas, peso de culpas antigas, peso de expectativas frustradas, peso de preocupações pelo que ainda nem aconteceu. Talvez você esteja exatamente assim, cansado e sobrecarregado. Mesmo quando o corpo deita, a alma continua em alerta. Você tenta dormir, mas o peso emocional te mantém acordado, como se fosse impossível encontrar um lugar de repouso verdadeiro. Mas então Jesus se aproxima com uma proposta. Vinde a mim. Ele não diz, resolva tudo primeiro. Não exige que você esteja forte, ou pronto, ou espiritualmente firme. Ele simplesmente diz, venha como está, com seus medos, suas dúvidas, suas culpas, suas noites mal dormidas. E o que ele promete? Alívio. Essa palavra alívio é como uma brisa fresca em meio ao sufoco. É diferente de uma solução definitiva. O alívio não necessariamente muda a situação de fora, mas traz conforto imediato por dentro. Mas há um detalhe importante na promessa de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui está um mistério. Jesus não tira todo o peso e nos deixa vazios. Ele nos convida a trocar de jugo. O jugo dele é leve, porque ele o carrega conosco. O fardo dele é suave, porque é feito sob medida para nossas forças e é sustentado pela graça. Na agricultura antiga, um jugo era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois para que caminhassem juntos e compartilhassem o peso da carga. Ao dizer, tomai o meu jugo, Jesus está dizendo, caminhe comigo. Deixe que eu leve o peso ao seu lado. E ainda acrescenta, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está ensinando um estilo de vida, uma forma de viver onde não se corre em desespero, não se luta sozinho, não se tenta controlar o incontrolável, mas caminha-se com mansidão, humildade e confiança no Pai. E o resultado? Descanso para a alma. Veja bem, não é só descanso para o corpo, é descanso da alma. Esse lugar profundo dentro de você, onde vivem os sentimentos, as memórias, as feridas. É ali que Jesus quer entrar. É ali que ele quer trocar o fardo pesado pelo fardo leve da fé. E esse descanso é mais do que a ausência de problemas, é a presença de paz.
É um tipo de alívio que vem quando você se deita sabendo que não é mais você quem está no controle, mas ele. É quando a mente desacelera, o coração aquieta e o corpo finalmente descansa. A insônia, muitas vezes, é sintoma de uma alma que ainda não entrou nesse repouso. É como se o corpo quisesse parar, mas a alma ainda estivesse lutando, correndo, resistindo. Mas o Espírito Santo está te convidando hoje. Entre no meu descanso. E como fazer isso? A Bíblia responde: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Hebreus 4:16. Você entra no descanso pela fé, pela oração, pela confiança de que Deus é bom, é fiel e está no controle, mesmo quando tudo parece contrário. Esse descanso não depende do que acontece ao redor, depende de quem está reinando dentro de você. Se Jesus está entronizado no seu coração, a paz é inevitável. Hoje, você pode escolher entrar nesse repouso. Sim, a ansiedade pode bater, os problemas ainda existirão, mas a sua alma pode permanecer firme, tranquila, segura. No próximo tópico, vamos mergulhar nas palavras do próprio Jesus. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você vai entender o que significa trocar o fardo pesado pelo fardo leve de Cristo e como isso pode mudar suas noites para sempre. O fardo leve de Jesus, trocando peso por alívio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Há momentos em que o peso da vida parece insuportável. E não estamos falando apenas de responsabilidades ou desafios externos. Estamos falando do peso interior. O peso que se acumula no silêncio da alma. Peso de escolhas erradas, peso de culpas antigas, peso de expectativas frustradas, peso de preocupações pelo que ainda nem aconteceu. Talvez você esteja exatamente assim, cansado e sobrecarregado. Mesmo quando o corpo deita, a alma continua em alerta. Você tenta dormir, mas o peso emocional te mantém acordado, como se fosse impossível encontrar um lugar de repouso verdadeiro. Mas então, Jesus se aproxima com uma proposta. Vinde a mim. Ele não diz, resolva tudo primeiro. Não exige que você esteja forte, ou pronto, ou espiritualmente firme. Ele simplesmente diz, venha como está, com seus medos, suas dúvidas, suas culpas, suas noites mal dormidas. E o que ele promete? Alívio. Essa palavra, alívio, é como uma brisa fresca em meio ao sufoco. É diferente de uma solução definitiva. O alívio não necessariamente muda a situação de fora, mas traz conforto imediato por dentro. Mas há um detalhe importante na promessa de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui está o mistério. Jesus não tira todo o peso e nos deixa vazios. Ele nos convida a trocar de jugo. O jugo dele é leve, porque ele o carrega conosco. O fardo dele é suave, porque é feito sob medida para as nossas forças e é sustentado pela graça. Na agricultura antiga, um jugo era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois para que caminhassem juntos e compartilhassem o peso da carga. Ao dizer, tomai o meu jugo, Jesus está dizendo, caminhe comigo, deixe que eu leve o peso ao seu lado. E ainda acrescenta, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está ensinando um estilo de vida, uma forma de viver onde não se corre em desespero, não se luta sozinho, não se tenta controlar o incontrolável, mas caminha-se com mansidão, humildade e confiança no Pai. O resultado, descanso para a alma. Veja bem, não é só descanso por corpo, é descanso da alma. Esse lugar profundo dentro de você, onde vivem os sentimentos, as memórias, as feridas, é ali que Jesus quer entrar. É ali que ele quer trocar o fardo pesado da preocupação
pelo fardo leve da fé. Aqui está a oração contra o invisível, contra o mal espiritual que tenta invadir o coração. Quantas pessoas não conseguem dormir porque sentem opressões noturnas, sensações estranhas, pesadelos? Jesus nos ensinou a orar contra isso, a declarar: livra-me do mal esta noite, Senhor. E o céu responde: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração termina como começa, exaltando a soberania de Deus. Isso completa o ciclo da paz. A mente começa dizendo: tu és Pai, e termina dizendo: tu és Rei. Entre esses dois extremos, a alma encontra abrigo. Orar o Pai Nosso com entendimento não é apenas bonito, é cura. É como tomar um remédio espiritual. Ele limpa a mente, acalma o coração, organiza os sentimentos e prepara a alma para o descanso. Faça isso hoje, antes de dormir. Ore o Pai Nosso em voz baixa, com intenção, com fé. Não como um rito, mas como um diálogo com o Pai que te ama. Você vai perceber que a paz virá, o sono também. No próximo tópico, vamos explorar a voz mansa de Deus no silêncio da madrugada e como esse sussurro divino pode mudar completamente a atmosfera do seu sono. A voz mansa de Deus no silêncio da madrugada. Há algo sagrado no silêncio da madrugada. Quando a cidade adormece, quando o barulho do mundo cessa, quando até os pensamentos parecem sussurrar. É ali que Deus fala de forma diferente. Não em gritos, não em trovões, mas em voz mansa. Em 1 Reis 19:11, vemos novamente Elias, aquele mesmo profeta que outrora se escondeu na caverna quebrado e esgotado. Desta vez, ele recebe uma ordem de Deus. Saia e fique no monte diante do Senhor. Então algo surpreendente acontece. Primeiro passa um vento fortíssimo que findia os montes, depois um terremoto e em seguida um fogo. Mas em nenhum deles estava o Senhor. Depois do fogo veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E foi ali que Elias cobriu o rosto com o manto, porque reconheceu a presença de Deus. Essa passagem é um tesouro para quem vive noites inquietas, porque ela mostra que Deus nem sempre age no barulho. Ele também fala no sussurro, na leveza, no detalhe, no íntimo. Quantas vezes você tem esperado uma resposta em forma de milagre estrondoso, de uma mudança radical, de algo que abale sua realidade? Mas Deus está falando em outra frequência e você só conseguirá ouvir se silenciar. É por isso que muitas vezes o Senhor nos desperta de madrugada, porque sabe que durante o dia estamos cheios de vozes, obrigações, distrações, mas à noite, quando tudo cala, a alma ouve. Talvez sua insônia não seja apenas um sintoma, talvez seja um chamado, um convite para ouvir algo que Deus só quer dizer a você, não aos outros, não em público, mas a sós. A voz mansa de Deus não traz pânico, traz paz. Ela não acusa, consola. Ela não agita, ela aquieta. Às vezes tudo que o seu coração precisa para dormir é um simples sussurro do céu, dizendo: eu estou aqui. E você pode ouvir isso se parar de lutar, se, ao invés de resistir à madrugada, você se entregar a ela como um momento de encontro com o Pai. Não é à toa que tantos salmistas falavam sobre vigiar à noite, sobre meditar no leito, sobre cantar ao Senhor nas horas escuras. Eles sabiam que Deus visita os que o buscam no silêncio. Jesus também fazia isso. Quantas vezes a Bíblia nos diz que ele se retirava de madrugada para orar, para ouvir, para falar com o Pai? Porque a madrugada é o tempo dos íntimos. Se você está acordado hoje, talvez não seja uma falha do corpo, mas um convite da graça. Ao invés de lutar contra o sono, pergunte: Senhor, o que queres me dizer? E então, espere. Abra sua Bíblia, ouça um louvor suave, fique em silêncio. Você ficará surpreso com o que pode ouvir quando tudo dentro de você se aquieta. Agora, comente com fé. Fala comigo, Senhor, no silêncio da madrugada. Ao escrever isso,
você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo: eu não quero apenas dormir, eu quero te ouvir. E se ainda não curtiu este vídeo, este é o momento. Você pode estar ajudando alguém que nesta madrugada está aflito, mas ainda não percebeu que Deus está tentando falar com ele. Seja o elo entre esse sussurro e o coração de alguém. No próximo tópico, vamos falar sobre algo profundamente simbólico e necessário: o travesseiro espiritual. As promessas de Deus como apoio para sua mente descansar. O travesseiro espiritual. Promessas de Deus para o descanso. Quando deitamos a cabeça no travesseiro à noite, buscamos algo mais do que apenas repouso físico. Queremos alívio mental, queremos paz, queremos segurança. Mas o que fazer quando a cabeça encosta no travesseiro e os pensamentos se tornam mais pesados do que o próprio corpo? Quando, mesmo exausto, o sono não vem. É aí que entra o travesseiro espiritual, não feito de penas ou espuma, mas construído com algo infinitamente mais sólido: as promessas de Deus. Sim, você pode repousar sua mente sobre a fidelidade do Senhor. Pode deitar sua alma sobre as verdades eternas da palavra de Deus. Pode descansar, não porque o problema foi resolvido, mas porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. Lembre-se de Jacó, em Gênesis 28. Ele estava fugindo, sozinho, sem destino certo. Ao anoitecer, deitou-se no chão e usou uma pedra como travesseiro. Mas naquela noite, ele teve um dos sonhos mais marcantes da Bíblia. Viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e o próprio Deus falando com ele. Veja o contraste: uma pedra dura como apoio físico, mas promessas suaves como travesseiro espiritual. A realidade era desconfortável, mas a presença de Deus transformou aquele chão frio em um altar de descanso. É exatamente isso que as promessas de Deus fazem. Elas não mudam de imediato o chão onde você está deitado, mas mudam o ambiente interior. Elas trazem consolo, segurança, esperança. Quais promessas você pode usar como travesseiro hoje? Eu estarei com você todos os dias. Mateus 28:20. Deite sua mente sobre essa verdade. Você nunca está sozinho. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Deixe essa promessa envolver sua alma. Não há nada a temer quando Deus está presente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Apoie o seu coração nessa certeza. Você não precisa controlar tudo, apenas confiar. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Permita que essa promessa seja como um cobertor espiritual sobre os seus medos. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa já é por si só uma oração de travesseiro. Talvez você precise hoje trocar o travesseiro das preocupações pelas promessas. Talvez esteja deitando sobre o peso do amanhã, o medo da rejeição, a culpa do ontem. Mas Deus te convida a trocar isso por sua palavra. Feche os olhos hoje e diga: Senhor, minha mente repousa sobre tuas promessas. Minha alma encontra descanso na tua fidelidade. Mesmo que tudo pareça incerto, eu durmo sobre a certeza de quem tu és. Você não precisa de mais controle para descansar. Você precisa de mais confiança. Porque o sono verdadeiro nasce do coração que decidiu confiar, mesmo sem entender. No próximo tópico, vamos falar sobre um dos momentos mais lindos e cheios de significado: a volta do filho pródigo. Você vai entender como o retorno ao lar espiritual pode ser o que falta para sua mente encontrar paz. A parábola do filho pródigo. Quando ele voltou para si,
disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 17 e 18. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais profundas e reveladoras sobre o amor incondicional de Deus e sobre o retorno espiritual como um caminho para a paz interior. O filho pródigo, após se afastar de tudo o que conhecia e se perder em suas escolhas, volta para casa arrependido. Ele reconhece sua necessidade de retorno ao Pai. Esse retorno é o que traz paz à sua mente. Quantas vezes, durante a insônia ou na agitação do dia a dia, sentimos que estamos afastados de algo essencial, como se nossa alma estivesse longe de nosso verdadeiro lar? Mas, como o filho pródigo, podemos sempre voltar. Deus nos espera de braços abertos, pronto para nos acolher e nos trazer de volta a paz. Lucas 15, 17. Quando ele voltou para si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Existe uma inquietação profunda que nenhum travesseiro confortável resolve. Uma insônia que não vem da ansiedade comum, mas na distância do pai. É o vazio do filho pródigo. Jesus contou essa parábola para mostrar algo muito mais profundo do que um jovem rebelde que desperdiçou dinheiro. Essa história de almas que se afastam da intimidade com Deus e passam a viver em uma terra estranha, onde não há paz, não há direção e não há descanso. O filho pródigo viveu tudo o que o mundo tinha a oferecer. Saiu da casa do pai em busca de liberdade, prazer e independência. Mas o que encontrou foi solidão, escassez e tormento. E em meio à fome e à miséria, ele não procurava apenas comida, ele ansiava por voltar. Tornando a si, essa frase é poderosa. A paz começou quando ele voltou para si mesmo, quando reconheceu sua condição, quando percebeu que longe do Pai não havia descanso. Talvez sua alma esteja assim, distante, seca, agitada. Você ainda crê, ainda ama a Deus, mas tem vivido longe da presença. Você se envolve com muitas coisas, mas não se entrega no altar. E por mais que tente dormir, o coração está inquieto, porque o descanso real, aquele que cura as madrugadas, mora na presença do Pai. Veja o que acontece quando o filho decide voltar. Ele ensaia um discurso cheio de culpa, mas o pai corre ao encontro dele. O abraça, o restaura, manda preparar um banquete, coloca um anel no dedo, sandálias nos pés e veste novas roupas. Isso é graça, isso é cura, isso é paz. A insônia espiritual é curada no abraço do Pai. Não é preciso merecer, não é preciso pagar por cada erro. Basta voltar, decidir voltar. Talvez tudo que sua alma precise nesta noite seja um reencontro com o Pai. Não um retorno religioso, cheio de obrigações, mas um retorno de filho, de quem diz: Pai, pequei, mas eu voltei. E ouve do céu: você nunca deixou de ser meu. O filho pródigo voltou em ruínas e foi restaurado em honra. Você também pode. Não importa quão distante você tenha se sentido, quão frio tenha estado o seu coração, quão perdido você se ache, Deus está esperando. E quando você volta, o descanso volta com você. Hoje, deixe o Espírito Santo te conduzir de volta. Dobre os joelhos ou simplesmente feche os olhos onde estiver e diga: Pai, eu voltei. Me recebe outra vez. Quero descansar em Ti. Comente com fé. Estou voltando ao Pai e com Ele encontrarei meu descanso. Esse comentário é mais do que um gesto, é um passo espiritual. Você está dizendo: chega de viver longe, chega de noites vazias. Eu volto. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Talvez haja um filho pródigo por aí que só precisa ler esta palavra. Sua curtida pode ser a ponte que o leva de volta ao abraço do Pai. No próximo tópico, vamos caminhar com Davi,
o homem segundo o coração de Deus, e ver como ele encontrou descanso, mesmo enquanto era perseguido. A confiança de Davi em meio à perseguição. Imagine viver sendo perseguido sem cessar, dormir em cavernas, fugir pelos desertos, saber que a qualquer momento alguém pode tentar tirar sua vida. Esse era o cenário de Davi, antes de se tornar rei. Quando era apenas um servo fiel, injustamente caçado por Saul, Davi passou por anos de incertezas. A unção já estava sobre ele, mas o trono parecia cada vez mais distante. Mesmo assim, no meio da fuga, do medo e da insegurança, ele escreveu palavras como estas: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Mesmo em meio à perseguição, Davi encontrou uma paz que não dependia das circunstâncias externas. A paz de Davi estava fundamentada em sua confiança no Senhor. A paz que ele experimentou não era uma paz que dependia da ausência de problemas, mas uma paz que vinha da certeza de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Chegamos ao final deste momento de reflexão e oração, mas antes de encerrarmos, quero que você lembre de algo muito importante. O descanso que você busca não depende das circunstâncias, mas de estar em sintonia com Deus. Você pode enfrentar noites de angústia, dias de preocupações, mas em cada um desses momentos, Deus está presente, pronto para te oferecer paz. Assim como o filho pródigo voltou para o abraço do pai, você também pode voltar. Não importa quão distante tenha se sentido. Deus está te esperando com os braços abertos, pronto para restaurar sua paz e te acolher em seu descanso. A oração, a confiança nas promessas de Deus e o retorno à sua presença são as chaves para a paz que excede todo o entendimento. Não importa o que você está enfrentando, a paz que vem de Deus é maior do que qualquer problema, e ela pode preencher cada canto da sua alma. Antes de dormir esta noite, ore com fé, confie em suas promessas e descanse na certeza de que Ele está cuidando de você. Ao fazer isso, você estará escolhendo viver em descanso. Não importa o que aconteça ao seu redor. Lembre-se, quando você se entrega ao Senhor, o descanso se torna algo mais do que uma simples noite de sono. Se torna uma experiência de comunhão e cura. Se você se sentiu tocado por essa palavra, se a paz começou a invadir seu coração, deixe um comentário aqui abaixo. Compartilhe sua experiência com outros e se ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora. Você está ajudando a espalhar a mensagem de esperança e descanso para aqueles que mais precisam. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para que possamos continuar juntos, fortalecendo nossa fé e compartilhando a paz que só vem de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te conceda o descanso que só Ele pode dar. Que você tenha uma noite de paz profunda e renovadora. Boa noite e até o próximo vídeo.